Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na nossa terceira lição, como temos aprendido. Que tema maravilhoso! Pastor Elianai Cabral nos surpreendeu com este tema maravilhoso a respeito do relacionamento familiar. E isso é bom, que vai nos ajudar a fortalecer ainda mais os nossos relacionamentos familiares e também na igreja e onde nós estivermos relacionando com pessoas, isso irá nos ajudar bastante. Espero que a aula 1 e a aula 2 tenha sido uma bênção em sua igreja, que a palavra de Deus tenha realmente falado em seu coração, também falado no coração do rebanho que Deus entregou em suas mãos. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. É uma satisfação muito grande ter você aqui pela primeira vez, que bom! Espero que te ajude este conteúdo, esse subsídio. E aos irmãos que estão aqui semanalmente, Deus te abençoe grandemente. Não sei como externar o meu carinho por todos vocês, os comentários, os feedbacks em minhas aulas. Para mim, isso é uma grande alegria e a realização de um grande sonho. E hoje, na lição de número 3, nós vamos falar sobre ciúme, o mal que prejudica a família. O texto que foi tomado por base está em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a 4, versículo 11, 18, 23 e do 24 ao 28. Espero que você esteja lendo. Estamos falando sobre uma família e sobre as suas gerações. Falamos sobre, na primeira aula, se você não assistiu, nós falamos sobre Abraão e Sara. Na aula de número 2, nós falamos sobre Isaac e Rebeca. E hoje nós vamos falar sobre Jacó com suas mulheres e os seus filhos. Então fica comigo até o final dessa aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito dessa família de Jacó, a respeito dos seus filhos, do seu comportamento, o que ele trouxe da sua família e aplicou na sua família e o que ele não aplicou em sua família. Nós sabemos que nós devemos colocar em prática aquilo que deu certo na nossa família. Porque aquilo que não deu certo, nós deixamos de lado e nós vamos crescendo como família em nossos relacionamentos. Jacó foi o terceiro patriarca, morreu com a idade de 147 anos. O patriarca que mais viveu foi Isaac, com 180 anos. Nós continuaremos falando sobre a descendência de Abraão e os males da predileção de um filho em detrimento dos demais. Parece que eles desconheciam a fundo o prejuízo para uma família quando os pais fazem acepção de um filho e outro filho. Mesmo Jacó vivendo uma experiência ruim, sendo preferido de sua mãe e Esaú sendo preferido do seu pai, e os males que isso trouxe a eles, ele não aprendeu. Ele não aprendeu a lição e repetiu a mesma história em seu lar. Não seguiu o exemplo de seu pai, da monogamia, e colheu amargas consequências das suas mentiras no passado. Ele teve de fugir da presença do seu irmão para poupar a sua vida. Perdeu o convívio familiar. E a mãe que ele tanto amava, ele nunca mais a viu. Um preço alto demais por seus pecados, um preço alto demais para uma mãe que quis dar uma ajuda a Deus para o cumprimento da promessa. Foram 20 longos anos dos seus dias. E agora Deus diz a ele que chegara o tempo de retornar a sua parentela. Nesses 20 anos, ele casou-se com 2 irmãs, foi enganado por seu sogro várias vezes e ainda aceitou 2 servas de suas esposas como concubinas. Amou mais a Raquel e ele não escondia isso de ninguém.
E quando ele teve filhos, amou mais a esses filhos de Raquel, José e Benjamim. Às vezes, não olhamos para trás, não deixamos que o nosso passado nos sirva de exemplo no presente. Jacó teria de enfrentar o seu passado, quando Deus mandou que ele retornasse à terra dos seus pais. Ele tinha convicção de que ele teria que enfrentar o seu passado. E será que ele não se lembrava que o que o colocou e o que o levou para longe, a princípio, fora a predileção dos seus pais, cada um por um filho? Será que ele esqueceu disso? A Bíblia no Salmo 133, ela descreve a felicidade no lar em que os irmãos vivem em união. E em alguns casos, os pais são responsáveis pela discórdia no lar, pela inveja e ciúmes que há entre os irmãos. A predileção dos pais é uma causa dessa desarmonia entre os irmãos. Nem sempre. Hoje nós abordaremos sobre a obra da carne, chamada inveja e ciúmes. E a única forma de nos vermos livres desses sentimentos é andando em espírito. Devemos ocupar nossa mente com coisas verdadeiras ou coisas dignas de louvores. Devemos guardar o nosso coração. A Bíblia diz que de tudo o que se deve guardar, devemos guardar nosso coração. Pois é dele que procedem os nossos pecados e a nossa vida depende dele, do nosso coração, do que ele produz dentro de nós. O ciúmes, ele está presente em todos os relacionamentos. Entre marido e mulher, pode ser o ciúme natural de alguém que se ama, por medo, né, da perda da pessoa amada. E o ciúme maligno, que separa as pessoas e pode resultar até mesmo em morte. Há casais que sentem ciúmes um do outro devido aos dons espirituais e muitas das vezes até inveja, porque uma das partes é usada por Deus e a outra não é. Isso causa divisão dentro do lar, causa ciúmes. Isso é falta de maturidade espiritual. Ciúmes é zelo. É um estado emocional do ser humano, um sentimento que deseja exclusividade em relação a uma pessoa. É cuidado da pessoa com quem se gosta. E esse ciúmes, ele é no sentido positivo. Porém, há os ciúmes no sentido negativo. É o que chamamos de ciúmes doentio. Esse é perigoso e mortal. E o ciúmes, ele está intimamente ligado à inveja. O que é inveja? Inveja é desgosto provocado pela felicidade do outro, ou pela prosperidade, ou pelo sucesso do outro. É o desejo incontrolável de possuir o que é do outro. Infelizmente, Jacó veio de um lar dividido e trouxe consigo esse mal. Infelizmente, a inveja ela é um sentimento que somente o Espírito Santo pode nos ajudar a nos livrar dele. Há pessoas que sentem ciúmes por cargos e funções na igreja. Sentem ciúmes dos seus irmãos dentro da igreja. Existem aquelas pessoas que se destacam mais, sejam por suas habilidades ou por seus dons espirituais. E isso desencadeia um sentimento de inveja em algumas pessoas, a ponto de algumas pessoas abandonarem a igreja ou difamar a pessoa talentosa. Isso não pode acontecer no nosso meio, porque nós também somos uma família. E, infelizmente, existe inveja no meio do povo de Deus. Ou simplesmente desprezam essa pessoa na igreja, infelizmente. Como não tem como atingir
essa pessoa, elas desprezam, né? Isolam essa pessoa na igreja. Devemos trabalhar nossos sentimentos e aprender a amar as pessoas com suas qualidades e com seus defeitos. Buscar de Deus a mesma capacitação de outrem. E isso nos ajuda a lidar com esse sentimento que, por vezes, pode ser mortal. Pois se você aborrece uma pessoa, a Bíblia diz que você é um homicida. Temos de lidar com a inveja em todo lugar que estivermos. Onde estiver uma pessoa carnal, há chances de a inveja estar no meio. Às vezes alguém pode dizer assim: ai, como que você vai sentir inveja daquela pessoa? Ela é pobre, nem veste tão bem, nem tem um carro bacana. Não, as pessoas, a inveja, ela nem sempre é do que você tem de bens materiais, mas é de quem você é, dos dons e dos seus talentos que você tem, e isso também gera ciúmes e inveja em outras pessoas. O ciúme, ele não pode ser fantasiado. Existem casais que acham maravilhoso o ciúmes exagerado do outro. Devemos ter cuidado, pois esse tipo de ciúmes, ele traz consigo sérias consequências. A Bíblia diz que o amor, ele não arde em ciúmes. Ele não é invejoso. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a falha no tratamento dos filhos. Primeiro ponto, a preferência de Jacó. Neste quesito, Jacó também falhou. Jacó, ele teve 12 filhos e 4 mulheres. E amou mais os filhos da mulher que ele mais amava, Raquel. Ele tinha predileção por uma esposa. E por causa deste amor a Raquel, ele teve predileção por esses 2 filhos. Ele diz que era o filho da sua velhice. Nós falamos na aula passada. Não é porque é o primogênito ou é a rapinha do tacho. Nós devemos amar mais do que amamos os nossos outros filhos. E Raquel e Jacó, né, disse, é o filho da minha velhice. Mas é porque ele amava mais a Raquel e preferiu então os seus 2 filhos. E isso ele nunca fez questão de esconder. Sua preferência por José era notória e todos sabiam desse amor. O conflito gerado dentro da família de Jacó fora criado por ele mesmo. A poligamia por si só já era um grande problema. Mas a predileção por José desencadeou em seus irmãos mais velhos ciúmes, inveja e ódio. Esses 3 sentimentos, eles estão interligados. Ciúmes, inveja e ódio. Jacó cresceu em um lar dividido e competitivo e criou o mesmo modelo de família para si. Esse é o perigo. Seus filhos eram Rubem, Simeão, Levi, Issacar, Judá, Zebulon, Dan, Naphtali, Gade, Azer, José e Benjamim. Os 12 príncipes de Jacó, mas que lhe trariam muito desgosto. Os filhos de Jacó não eram confiáveis e muito honestos com seu pai. E por isso, precisavam de ser fiscalizados. E José era um filho obediente, temente a Deus e a seu pai. Ele fazia tudo que agradava a Jacó, principalmente contar os malfeitos dos seus irmãos. Talvez ele nem se sentisse bem fazendo isso, fiscalizando seus irmãos e, entre aspas, fofocando a seu pai os erros dos seus irmãos. Se Jacó mandava fiscalizar, é porque esses filhos não eram boa pisca. Além da proteção que Jacó dava a José e o maior amor, as fofocas de José aborreciam a seus irmãos.
Na verdade, eles tinham ciúmes e inveja ao mesmo tempo, pois um sentimento está ligado ao outro. Quando Jacó voltou a Canaã, por ordem divina, ele teria de enfrentar seu passado, seu irmão e fazer as pazes com os dois. Nesse encontro, Jacó dá mais uma prova da diferença do seu amor pelos filhos e esposas e os colocam em ordem de chegada por importância de cada um. Primeiro as servas com seus filhos, depois Lia ou Leia com seus filhos e por último Raquel e José. Cada um sabia do seu lugar dentro desse lar. E todos sabiam o lugar de José no coração do seu pai. Haviam vários motivos para que eles realmente sentissem inveja e ciúmes de José. Jacó era um homem que Deus falava com ele. José era um homem que tinha experiências com sonhos. Deus falava com ele através de sonhos. E Deus mandou que ele construísse um altar em Betel. Ensinou seus filhos a verdadeira adoração. Uma família que conhecia a verdadeira adoração e mesmo assim pecaram contra Deus. E entre si, com palavras e ações. Não foi José que criou os problemas dentro daquela casa. Ele apenas revelou os problemas que ali haviam e quem verdadeiramente era cada um. Os irmãos de José, eles eram maus. E essa predileção de Jacó por José apenas desencadeou ou revelou quem realmente eles eram e o que estava dentro do coração de cada um. Os irmãos de José eram dissimulados, violentos e assassinos. Mataram todos os filisteus de Siquém por violentarem a sua irmã Diná. Simeão e Levi não perdoaram o que fizeram com Diná. Então entendemos que não foi os ciúmes que tinham de José que despertou neles todo aquele ódio e desejo de matar. José era especial? Sim, muito diferente dos seus irmãos. Mas mesmo os pais, percebendo a diferença de temperamento, de personalidade entre os filhos, até porque nossos filhos não são iguais, nós devemos saber lidar com essas diferenças, ao invés de preferirmos aquele que temos mais afinidades. No ponto 2, o ciúme em meio à preferência. Como o filho não pode descontar a sua raiva no pai ou na mãe pela predileção de outro filho, as consequências recaem sobre o irmão mais amado. Ao invés de buscarem uma solução para o problema, conversarem sobre isso e expor aos pais que isso te faz infeliz, porque deve haver esse diálogo dentro do lar, eles podiam se reunir e falar: pai, o Senhor está nos fazendo infeliz com essa predileção de José. Né? Deve ser menos. Pode amar, mas o tratamento deve ser igual. Não. Preferem alimentar esse sentimento carnal e doentio, ciúmes e a inveja. E passam a odiar o irmão predileto dos pais, que nenhuma culpa tem de ser mais amado e querido. José não tinha culpa, mas seus irmãos sim. Mas o clímax do ciúme e da inveja foi quando Jacó deu a José uma capa colorida. Ele tornou pública a sua preferência. Ela simbolizava que Jacó iria dar a José o direito da primogenitura ou seria o seu principal herdeiro. Enquanto era só uma predileção velada, estava
tudo bem. Mas agora Jacó esfregou na cara de todos os filhos quem realmente era seu filho preferido. Essa diferença feita pelos pais traz conflitos dentro do lar e entre os irmãos. José contava ao pai a má conduta de seus irmãos longe do pai. O favoritismo de Jacó por José fez com que seus irmãos o odiassem. No ponto 3, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Se uma pessoa é muito usada por Deus, você deve sentir inveja dessa pessoa, ou odiá-la, ou sentir ciúmes. Mas você deve entender que se Deus fez isso, é porque há algum propósito nisso. Se um irmão seu te contasse um sonho desse, o que você pensaria? Às vezes, por somente o irmão ser mais bem sucedido do que o outro, já é motivo de ciúmes e inveja. Imagina pensar que além de predileto pelo pai, ainda escolhido por Deus para um propósito, já era demais. É difícil de digerir isso, não é mesmo? Quantas pessoas não ficam enciumadas quando um novo convertido chega, cheio de gás, é amado pelo pastor, dedica-se ao trabalho na obra de Deus e Deus começa a encher essa pessoa de dons e talentos. Quantos sentem inveja deste novo crente, não é verdade? Quando José começou a ter sonhos, que não eram os sonhos dele, mas de Deus, os irmãos os tiveram como arrogante, que ele estava se colocando em superioridade em relação aos demais. Os sonhos, eles tinham um caráter profético, mas diante de tudo que já estava acontecendo, predileção, uma capa colorida, não. Eles não iriam acreditar que agora Deus estava querendo usar a José e colocá-lo numa posição superior. Algumas pessoas dizem, entre aspas, sonhos não podem ser contados, para não atrapalhar, para não despertar inveja nos outros, para que os sonhos sejam impedidos de concretizar. Você acredita mesmo que os planos de Deus podem ser impedidos? A Bíblia diz que, operando Deus, quem impedirá? Deus tem seus caminhos em meio à tormenta e à tempestade. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, nem mesmo os invejosos, os homicidas e os ciumentos. A capa era um item de necessidade de todos. Todos tinham uma capa comum. Mas a capa de José era digna da realeza. Colorida, longa e também mangas longas. José fez bem em contar os seus sonhos, que seria governante dos seus irmãos e dos seus pais. Será que ele agiu certo? O fato é que os sonhos de José irritou sua família, pois como José, um adolescente, governaria as pessoas. Depois, pela segunda vez, ele sonhou e despertou desprezo pelos irmãos. Porém, seu pai deu mais atenção. E isso, afinal de contas, Deus havia falado com ele por sonhos também. Jacó era um homem que tinha experiência de Deus falar com ele por intermédio de sonhos. Sim, ele deveria ter contado os seus sonhos, mesmo que fosse de uma maneira diferente, pois se tratava da vontade de Deus. Sabemos que eles não acreditaram no sonho devido aos acontecimentos seguintes. Mas se José não tivesse contado o sonho, ele não poderia afirmar mais tarde que foi Deus que o havia trazido do Egito para o Egito, ao Egito, e que o avisou em sonhos. José, ele sonhou com a sua exaltação, mas não sonhou com a sua prisão. Não sonhou com sofrimentos que antecederiam sua posição de governante.
Quando Deus nos promete algo ou grandes vitórias, nós não imaginamos o caminho de aflições que iremos trilhar até chegar de fato à vitória. No tópico 2, nós vamos falar sobre o ciúme como causa de conflitos. Eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp e o link do meu Instagram, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, tá na descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar em todas as minhas aulas o link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo, como você faz para adquirir este PDF único ou que você também seja um assinante trimestral. Vou deixar aqui o valor, né, de cada um e também o número do meu Pix, se você quiser adquirir este PDF. A aula é exatamente como eu falo aqui no meu canal. A combinação de ódio e inveja é letal. Geralmente a inveja, ela acontece com as pessoas que estão ao nosso redor. Dificilmente uma pessoa sentirá inveja de uma pessoa distante do seu convívio, mas das que estão no nosso círculo de amizade. Ponto 1. A túnica, o símbolo do desprezo. A diferença era como era essa túnica. Já expliquei anteriormente. Todos tinham uma túnica. Pois todos no passado usavam uma capa para se proteger, para aquecer-se e para outras utilidades. Mas a de José era a capa, como já discorremos sobre ela. Foi o divisor de águas entre os irmãos em apenas odiar a José ou tirá-los do seu caminho. Será que Jacó, que era um homem que Deus falava com ele, não percebeu o que a sua predileção estava fazendo dentro do seu lar? Será que ele não se lembrou que quase morreu no passado por ser o predileto da sua mãe e ter enganado seu irmão? No ponto 2, ciúme, o agente do conflito familiar. Jacó simplesmente ignorava os outros filhos, ao invés de descobrir o porquê seus filhos aprontavam tanto, simplesmente os desprezavam. Sem ao menos se importar com os seus sentimentos. Os pais, eles têm de ter sensibilidade e perceber que a acepção, ela causa angústia, ela causa dor entre os irmãos. A rejeição, ela fere muito as pessoas. Não tem coisa pior do que você se sentir rejeitado. Talvez, de fato, José tenha sido imaturo. Mas eu não acredito que ele tenha contado seus sonhos para menosprezar os seus irmãos. Quantas vezes contamos nossos sonhos para as pessoas e algumas acham que nós estamos sonhando alto demais? E nossos sonhos fazem com que as pessoas nos desprezem. Deus já me deu sonhos maravilhosos e alguns já se concretizaram, graças a Deus. Alguns eu contei, outros não. José era um adolescente e não podemos aqui agora achar que ele tem culpa no que aconteceu a ele ou por despertar inveja nos irmãos. José não teve culpa. O ciúme, ele tem origem no egoísmo, que gera a inveja, o rancor e o ódio, como já falamos no início. O ciúme é uma obra da carne. No ponto 3, a extensão do ciúme. Aqui tratamos do ciúme em relação aos irmãos, mas o ciúme, ele está presente em todos os relacionamentos. O ciúme pode trazer problemas na vida conjugal. Quantas pessoas estão infelizes em decorrência do ciúme exagerado, doentio? Você não pode conversar com ninguém, não tem o direito de ir e vir, não pode se arrumar, não pode ter uma rede social, não pode ter um convívio com as pessoas. Esse ciúme existe entre amigos, na igreja, no trabalho. Onde existe ciúmes, há mais tristeza,
do que felicidade. Tem pessoas que querem se enganar dizendo: não, é porque ele sente muito ciúmes de mim, ou ela sente muito ciúmes de mim, ou meu pai sente muito ciúmes, ou a minha amiga sente muito ciúmes. Onde há ciúmes, há mais tristeza do que felicidade. Devemos ter cuidado, pois há uma linha muito tênue entre os ciúmes controlado e o descontrolado. Há pessoas que, em nome dos ciúmes doentio, proíbem seu par de ter contato com familiares, de trabalhar fora, de ter redes sociais, sobra desconfiança, insegurança, controla a pessoa, tem posse da pessoa. A Bíblia descreve que o Espírito Santo tem ciúmes de nós quando estamos flertando com o pecado. Esse ciúmes, ele é controlado. E se você quiser ir e servir ao pecado, você não será impedido. No último tópico, os males do ciúme. Ponto 1. O ciúme pode causar tragédias familiares. E como pode? E como tem causado? Quantas mulheres são mortas pelos seus companheiros devido ao ciúme doentio? Direito de posse. É como se uma mulher, a sua mulher, o seu marido fosse propriedade particular. E aqui na família de Jacó, uma das maiores tragédias bíblicas familiar, porque é dentro do lar. Temos também a tragédia familiar na casa de Adão e Eva, quando Caim, por ciúmes, inveja, tirou a vida do seu irmão Abel. Os invejosos, eles acreditam que precisa eliminar essa pessoa da sua vida. Foi assim com os irmãos de José. Mesmo cometendo delitos para destruir, derrotar os sonhos de José, eles achavam que estavam destruindo os sonhos de José. Não, eles foram os instrumentos usados por Deus para cumprimento daqueles sonhos. Com Jesus não foi diferente. Pilatos entendeu que foi por inveja que os religiosos lhe entregou a Jesus. Eles também não sabiam que estavam sendo instrumentos para a exaltação de Jesus. A cruz era a exaltação de Jesus, porém eles não sabiam. Estevão foi apedrejado por inveja. Eles não conseguiram deixar de sentir inveja diante dos dons que ele tinha. A exaltação de José era o poço sem água, era ser vendido aos ismaelitas midianitas, que era um povo descendente de Abraão, pois ambos eram filhos dele e foram viver na mesma região. E é difícil separar um povo do outro, né, midianita e ismaelitas. E a prisão, também no Egito, era a exaltação de José. Imagina a perversidade dos irmãos de José. Jogaram ele num poço seco, sem água nenhuma, e sentaram em volta a comer pão com seu irmão lá dentro, pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo ajuda. Eles achavam que estavam sepultando os sonhos de José. Esse era o caminho que ele devia percorrer para ser treinado e aprovado como um governante mundial. No ponto 2, o ciúme entre os santos de Deus. Não tem ninguém blindado desse sentimento. Eu sempre oro e peço ao Espírito Santo que guarde meu coração da inveja e dos ciúmes, pois eu sei o quanto são letais para minha vida espiritual. O ciúme, ele causa um estrago na vida conjugal, ele gera divórcios e até morte. O ciúme gera difamação, calúnias
e desprezo, por não aguentar o sucesso do outro, ou mesmo a prosperidade, o sucesso no matrimônio do outro, ou o sucesso profissional de outra pessoa. Não podemos ter inveja um dos outros. Ore e peça a Deus que também te dê o que Ele deu ao outro. E Ele é misericordioso e poderoso e pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, inclusive a aceitação da nossa porção aqui na terra. No ponto 3, vencendo o ciúme. Não tem fórmula, não tem segredo. É somente nos rendendo ao Espírito Santo e sermos guiados por Ele. Devemos andar e viver no Espírito. Não conseguiu? Busque ajuda nos profissionais. Busque ajuda do seu pastor. Aconselhamento bíblico, ele é importante. Tem sentimentos que eles são muito mais fortes do que nós. Não conseguimos controlar. Então, não sofra sozinho. Busque ajuda espiritual, pois os ciúmes, a inveja, o ódio é uma obra da carne. A palavra de Deus é ainda o melhor antídoto contra esses males. Se invejamos alguém, é porque não amamos. Porque o amor, ele não é invejoso e ele não despreza as pessoas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que o Espírito Santo possa falar no seu coração grandemente. E eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão aqui semanalmente. Não esqueça de curtir essa aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, pois isso fortalece o meu canal e ajuda que ele chegue ao alcance de outras pessoas. Compartilhe em suas redes sociais. Se você deixou de receber minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, conte até 10 segundinhos e ative de novo o sininho e você vai continuar recebendo as minhas aulas. E eu quero mandar um abraço para aquelas pessoas que me pediram. Irmã Jane, manda um alô aqui para nós. Então eu quero mandar um abraço para o nosso irmão Ézio Cardoso, na Serra, no Espírito Santo. Também para a nossa irmã Josivânia Mendes, para o nosso irmão Cícero Alves, na AD Picuí. Também para a nossa querida irmã Rosângela Alves, em Maceió, Alagoas. Comenta aqui como foi a sua aula de número 2, se você gostou, se você não gostou, se o Espírito de Deus tem falado com você por intermédio deste trimestre. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir então.